chicoteado, espírito, chutado, dado na face, escarnecido, carregando uma cruz pesada. Então ele ficou verdade. Ele foi traído por aquele que metia a mão juntamente com ele, que comia pão com ele, que tomava ceia com ele, que glorificava a Deus com ele, que via a cruz. Tudo isso ele passou. E chega o momento lá de ser pendurado. Chega o momento de ele falar ao Senhor, ele se levantado, e posso dizer levantado como um troféu. Para os soldados romanos, governadores romanos, aquele homem, Jesus, no meio de dois salteadores, era um troféu. Ou seja, vencemos aquele que se dizia Filho de Deus. E só para você ver, a Bíblia diz que Deuteronômio 21, 23, e como diz a Bíblia, na parte B, que aquele que fosse pendurado no madeiro, maldito era. E a Bíblia diz, Paulo aos Gálatas, capítulo 13, versículo 13, que ele louvasse o Senhor no madeiro, se fez maldição por nós, porque assim está escrito: maldito o que for pendurado no madeiro. Imagina você um homem sério, um homem puro, um homem sem iniquidade, um homem sem pecado, ser pendurado em um madeiro. Um homem que delito algum ele tinha. Nada contra a lei, nada contra os homens, nada contra os profetas. Tinha esse homem chamado Jesus. E ele pendurado foi nesse madeiro como castigo para o homem da terra. Mas creio eu que também Jesus Cristo no Calvário, naquela cruz pendurada, ele era um troféu para o Pai. Enquanto ele gritava de baixo, penduramos a ele, e se diz: rei dos reis, eu vi o céu de festa, eu lá de cima, esse é o troféu, porque eles pensam que ele é alguém mais, mas eles estão levantando na areia abaixo das armas, estão lá de cima do ele é descido, porque há umas cozinheiras das pés, estão lá aqui em cima, eles estão lá na peleja, porque meu filho compensa o nome da terra. Aleluia. Aqui basta limitar ao homem. Ele em cima glorificava a Deus. Eu vejo duas festas, mas uma festa passageira. A festa ele é até ele dar o brado. E como ele deu o brado, amado, ele até escureceu, o sol se escondeu, terremotos na terra. Romanos no sentido de dizer: olha, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu paro por aí e vejo a festa do céu. Agora sim, viram, mas não somente viram, mas eles acreditaram no propósito daquele homem que estava no meio de dois salteadores daquela terra. E não digo que festa, a festa falando, eu disse que a primeira festa era uma festa que teria fim, e acabou até o brado de Jesus. Após o brado de Jesus, começou a ter no céu, e até hoje tem festa, porque toda vez que uma alma se converte aos pés do Senhor, eles vivem o sacrifício da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Mas qual é o propósito do sacrifício da cruz? Será que é? Ou se é próspero? Será que o propósito
O propósito de Jesus, ao ser pendurado naquela cruz, é o que está escrito em Isaías 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos dá a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse é o propósito, esse foi o propósito de dizer que Jesus Cristo, ao ser pendurado naquela cruz, salvar a minha e a tua vida, pegar o nome, consequência da salvação, ter casa bonita, consequência da salvação, pregar, cantar, ter visões, profecia, revelação, falar bonito é consequência da salvação. Porque a Bíblia não nos engana e diz que quando eu viesse os homens a nos interrogar acerca de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria como falar. Então isso tudo é consequência do que está. Mas onde eu quero chamar a tua atenção, se é que você entrou aqui pensando que você aceitou Jesus para ser um Henrique, você aceitou o Jesus errado. Porque o Jesus que eu sirvo, ele te dá riqueza, sim, porque a Bíblia diz: as eu sonho que meu irmão me agrada, diz o Senhor, ele dá. Mas o Jesus que eu sirvo, a prioridade da cruz, a prioridade daquele sacrifício é ver a tua alma limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Salvação. Quando eu me lembro de salvação, eu me lembro de um homem de Deus chamado Evaristo, e ele escreve em seu livro no capítulo 45, no versículo 22, ele: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Irmão, eu aceitei a Jesus e a prova da grande. Irmão, eu aceitei a Jesus e o diabo está se levantando. Irmão, eu aceitei a Jesus e o meu irmão usa a honra da igreja, usa a honra do meu trabalho, usa a honra da casa. Então se preocupe. Ele se levanta porque você teve e você não tem estado. Ele se levanta porque você não tem estado. Você está olhando para mim. Se você olhar para a comprovação, eu dou uma profecia da boca de Eliseu e trago para a tua vida. Jeová só via o exército dos inimigos. Eu pego aquela palavra que Eliseu disse para Deus como profecia. A vida de Jeová disse: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Na mesma hora, Jesus teve uma visão tremenda de carros, cavaleiros, homens preparados para a guerra, não homens como homens de fogo. O diabo se levantar contra você daquela sequência. Quando o crente olha para Jesus, ele não tem alma. Quando o crente é salvo por Jesus, ele não tem afronta. Quando o crente é salvo por Jesus, o diabo não vai se levantar. Ele se levanta e sai da frente. Porque se não sair da frente, você vai passar por cima dele. Porque maior que está contigo, maior que te salvou, maior que te escolheu. Porque é o diabo. Olha para Deus, amado. É Deus quem te dá a salvação. Mas não vejo que fulano